você vê o retorno, então, dessa demanda turística pós-pandemia? Bom, perfeito. Eu acho que a pandemia, obviamente, afetou muito o setor, foi um dos setores mais afetados, né? Mas também foi a oportunidade dos empreendedores demonstrarem essa capacidade de se adaptar, né? E a gente conseguiu ver, e daí eu vou falar sempre como gramadense aqui, né, pessoal? Vocês não me entendam mal, mas às vezes a gente é um pouco barrista mesmo, né? A gente, quando fala da Serra Gaúcha como um todo, e o empreendedor brasileiro em geral, a gente tem uma capacidade de inovar e de criar produtos de qualidade como ninguém. E falando especificamente da Serra Gaúcha, né, que é um mercado que na Plenia a gente conhece bastante, a gente conseguiu ver negócios se transformando, né, conseguindo se adaptar. E nesse caso, a gente teve a possibilidade de surfar uma onda, eu diria, né, do turista que estava em determinado momento viajando para o exterior. A gente teve as fronteiras fechadas, né, então o turismo doméstico teve um crescimento muito grande e a gente teve a oportunidade, então, de começar a acolher o turista que antes ia para a Europa, ia para outros continentes e começou a ir para a Serra Gaúcha. Então, o que a gente viu na Serra Gaúcha, claramente, durante a pandemia, principalmente no início dela, foi uma aceleração de um consumo de alta renda. Tanto que a gente começou a ver os preços, o pessoal fala, né, os preços subiram, é oferta e demanda, a gente começou a ter pessoas com poder aquisitivo maior, consumindo aquele produto, e os empreendedores, acredito que a gente pode dizer isso, né, a gente até estava falando dos bastidores isso, conseguiram fazer empreendimentos de alta qualidade. Então eu falo com a experiência aí de que conhece outros mercados, em outros países, não existe paralelo a nível de diversidade de produtos turísticos, de parques, atrações, gastronomia, como a gente tem ali. Então, nesse caso, eu acho que a Serra Gaúcha é um excelente exemplo de o problema aconteceu, o que a gente pode fazer com isso e se transformar, gerar emprego, crescimento. E na Plenia a gente conseguiu ver isso através dos números, né? 2021 e 2022 com tickets médios cada vez mais altos, os clientes e viajantes gastando cada vez mais. Por quê? Não estão gastando à toa, porque estão tendo experiências incríveis, estão retornando. Então isso é um exemplo de sucesso assim, que o empreendedor conseguiu construir por lá. E realmente. E, Gregório, tu que está sempre atuando bem perto, então, dessas empresas, desse segmento, percebe mudanças no comportamento dos viajantes? Com certeza. Eu acho que, vamos dar um exemplo prático, né? Eu acho que sempre quando a gente consegue trazer uma coisa da vida real é muito clássico para a gente conseguir entender, né? Muitas operações de gastronomia, por exemplo, com alta demanda, né? A gente consegue pensar em várias lá quando a gente olha para a Serra Gaúcha e outros mercados também. Tinha uma certa aversão à reserva, né? Não, reserva, eu tenho que segurar uma mesa, o cliente não aparece, eu tenho que lidar com aquilo. Só que claramente começou a acontecer uma mudança de perfil de consumo, onde o consumidor não queria ficar esperando numa fila, ele não queria aglomeração, então ele até estava disposto a pagar mais para conseguir ter um lugar esperando ele. Então a gente viu um advento muito forte de reservas online, antecipadas, e a gente tinha operações pré-pandemia, né, onde ninguém vendia de forma antecipada, fazia reserva, e hoje trabalham com 80%, 90% das suas vendas com esse modelo. Então ali foi uma necessidade que o turista começou a empregar, e daí as empresas naturalmente tiveram que se adaptar, e nesse caso a tecnologia foi muito importante para isso, né? Além desses aspectos, a gente tem toda a questão de como o cliente acha o que vai consumir. Hoje, os influenciadores, por exemplo, quando a gente está viajando, né? O que a gente vê? Olha no Instagram um Reels, olha no Trip, olha em algum lugar, vê se aquele lugar vale a pena ir. Então, a informação também está cada vez mais acessível. Eu me encaixo exatamente nesse perfil que tu falaste, Gregório. Esse final de semana eu fiz um passeio com a família aqui próximo, em Roca Salles, conhecer o Caminho das Serpentes Encantado. Lindo, porque eu vi através de uma rede social a Euzinha lá falando sobre aquele local. Então eu fui lá. Quando eu viajei a última vez a Gramado, comentava, mano, eu já fui com meus pacotes tudo comprado, tudo, o restaurante, os passeios, para facilitar, até para aproveitar tantos... Com certeza. Porque do ponto de vista, né, do estabelecimento, quando ele vende antes, do ponto de vista de fluxo de caixa, né, o contador sabe, né, é melhor porque o dinheiro vai entrar antes, ele consegue ter previsibilidade, e do ponto de vista do cliente, ele já consegue ter uma garantia, uma segurança que ele vai ter uma experiência muito melhor de viagem, né? Imagina uma família viajando, tem que ficar esperando uma fila no frio. Não é uma experiência que os pais querem entregar para os seus filhos, né? Então, claramente, ele está disposto a pagar mais por isso. Então, e aí entra a tecnologia que tanto tu falavas aqui para nós, né?